Sabe, tem umas coisas na história que são tão, mas tão bizarras, que se alguém contasse num filme, a gente ia dizer, ah, não, isso é muito absurdo, nunca aconteceria. Pois é. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar em 4 histórias reais que, nossa, elas simplesmente desafiam qualquer lógica. Elas provam de uma vez por todas que a realidade, às vezes, é muito, mas muito mais estranha que a ficção. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai conhecer um tribunal pra lá de bizarro, com um réu que já tinha morrido, um papa. Depois, vamos ver como um simples adoçante virou uma arma mortal em Boston. Na sequência, a história inacreditável de um soldado que sozinho libertou uma cidade inteira. E para fechar, a gente descobre como um cadáver com uma identidade falsa conseguiu enganar todo o alto comando nazista. E a nossa primeira parada é lá no Vaticano do século IX, para acompanhar o que talvez tenha sido o julgamento mais surreal de todos os tempos, o de um homem que já não estava mais entre nós. Olha, isso aqui não é, sei lá, uma pintura de um filme de terror, não. Isso aqui aconteceu de verdade lá em 897. Pensa só, um papa, morto, já falecido, sentado num trono, e o papa vivo interrogando ele. A cena é exatamente tão grotesca quanto parece, ou talvez até pior. A grande questão é, o que um cadáver poderia ter feito de tão grave? A verdade é que as acusações eram só um pretexto. O que estava rolando mesmo era uma briga de poder política super violenta dentro do próprio papado. Foi um ato que manchou a reputação da igreja e virou símbolo de uma de suas fases mais conturbadas. O processo todo foi um show de horrores, um espetáculo macabro. Primeiro, desenterraram o corpo. Depois, vestiram o cadáver em decomposição com todas as roupas papais e o sentaram no trono. E para a coisa ficar ainda mais bizarra, um diácono jovem ficou escondido atrás do corpo para responder às perguntas. Claro que o veredito foi culpado. A punição? Anularam tudo o que ele fez, rasgaram as roupas dele e, no ato final, cortaram os 3 dedos que ele usava para dar a bênção antes de jogar o corpo no rio Tibre. Agora, a gente sai desse bizarro político para entrar num desastre físico que foi tão mortal quanto estranho. É uma história que começa doce, mas que tem um final bem amargo e trágico. Vamos tentar imaginar uma coisa. Pensa numa onda. Uma onda de quase 8 metros de altura, vindo com tudo a 56 quilômetros por hora pelas ruas de uma cidade grande. Já é assustador, né? Agora imagina que essa onda não é de água, é de melaço. Melaço quente, grosso, pegajoso. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu em Boston. E o resultado? Um rastro de destruição, com 21 mortos e 150 feridos. E o contraste é chocante. Melaço, ingrediente super comum, virou uma arma de destruição em massa. A força da onda foi tão absurda que chegou a danificar a estrutura de uma ferrovia elevada e simplesmente varreu prédios do mapa. Parece que uma mudança brusca de temperatura naquele dia, de muito frio para um calor fora de época, aumentou a pressão dentro do tanque e a explosão foi ainda mais violenta. E o que deixa tudo ainda mais revoltante é que isso não foi um acidente, sabe? Não foi uma fatalidade. Foi uma tragédia que podia e devia ter sido evitada. O tanque foi mal construído, nunca fizeram os testes certos. E olha que absurdo. Ele vazava tanto, mas tanto que a empresa só pintou ele de marrom para ninguém ver o melaço escorrendo. E como se não bastasse, depois da tragédia ainda tentaram botar a culpa em anarquistas. No fim, a empresa foi considerada responsável. É um caso clássico, né? Onde o lucro, infelizmente, falou mais alto que a vida das pessoas. Da tragédia por negligência, vamos agora para o heroísmo individual no meio do caos da guerra. A guerra por si só já é um cenário para o inacreditável, mas a nossa próxima história eleva isso a outro nível. A gente vai conhecer um soldado que foi literalmente um exército de um homem só. Esse é Leo Major, um soldado canadense cujos feitos parecem ter saído direto de um roteiro de Hollywood. No dia D, ele capturou um veículo alemão sozinho. Perdeu um olho numa explosão e mesmo assim se recusou a ir para casa, dizendo que para ser sniper só precisava de um olho. Mas o feito mais lendário dele foi ter libertado a cidade de Zwolle, nos Países Baixos, praticamente por conta própria. Só que com heróis assim, tão grandiosos, a linha entre o que é fato e o que é lenda fica meio borrada. A história da libertação de Zwolle é um ótimo exemplo disso. Vamos tentar separar o que foi a bravura inegável dele do mito que se criou em volta. Além da conta que ele saiu correndo pela cidade, atirando para todo lado, jogando granada, fazendo tanto barulho que os alemães acharam que estavam sendo atacados por um batalhão inteiro e fugiram apavorados.
Já a realidade, que não é menos heróica, é um pouco diferente. Os registros mostram que os alemães já estavam batendo em retirada. O ato genial do major foi entrar na cidade, confirmar que eles tinham ido embora e avisar as forças aliadas. Isso evitou que Zwolle fosse bombardeada sem necessidade. Um herói de inteligência e coragem, não só de força bruta. Agora, da bravura de um único homem, vamos para a genialidade de uma grande farsa. A nossa última história é sobre uma das operações de desinformação mais brilhantes e também mais estranhas da Segunda Guerra Mundial. O problema era o seguinte: os aliados precisavam invadir a Europa pela Sicília, que era um alvo bem óbvio. A questão era, como enganar os nazistas e fazer com que eles olhassem para o lado errado? A resposta, incrível como parece, foi a Operação Carne Moída. O plano era muito audacioso e um pouco mórbido, né? Eles usaram o corpo de um homem em situação de rua, Glyndwr Michael. A morte trágica dele acabou se tornando, sem que ele soubesse, uma peça-chave na guerra. Criaram para ele a identidade do Major Martin, com documentos falsos que indicavam uma invasão pela Grécia, e aí soltaram o corpo no mar, perto da costa da Espanha, que era um país neutro, mas lotado de espiões alemães. E o nível de detalhe que eles colocaram nisso foi impressionante. O tal Major Martin tinha uma noiva, a Pam, com foto e cartas de amor, de uma conta no banco no vermelho, tinha até ingresso de teatro, tudo para a farsa parecer o mais real possível. A ideia era que os alemães não só acreditassem nos papéis, mas que acreditassem que o Major Martin era uma pessoa de verdade. A operação era tão arriscada, mas tão arriscada, que dizem que quando ficou sabendo dos perigos, o Winston Churchill teria dito: "Bom, nesse caso teremos que pegar o corpo de volta e dar outro mergulho." Isso dá uma boa ideia do nível de risco e da audácia do plano. E não é que funcionou com uma perfeição inacreditável. Como o gráfico mostra, Hitler engoliu a isca inteira. Ele desviou recursos valiosíssimos, moveu divisões inteiras de soldados para a Grécia e a Sardenha, inclusive até uma divisão Panzer de elite daquelas blindadas. Com isso, a Sicília, que era o alvo de verdade, ficou muito mais vulnerável para a invasão dos aliados. Então, um papa morto sendo julgado, uma onda de melaço assassina, um exército de um homem só e um cadáver que enganou Hitler. É muita coisa, né? Essas 4 histórias mostram pra gente que o passado não é só uma sequência lógica de eventos, como a gente aprende na escola. É um lugar cheio de paixão, de erro, de genialidade e de pura esquisitice. A história, no fim, é uma narrativa que muitas vezes supera, e muito, qualquer ficção que a gente consiga imaginar. E tudo isso faz a gente parar para pensar, né? Se essas são as histórias que a gente conhece que vieram à tona, imagina quantas outras tão ou mais bizarras que essas ainda estão por aí, escondidas em arquivos, empoeiradas, só esperando para serem descobertas. No fim das contas, a verdade, pelo visto, muitas vezes depende de quem está contando a história, não é mesmo?